Carla de volta. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, Vamos ver Lu. agora. Oi, Lu. Joia? Ver se a Dilson consegue entrar agora. Opa, agora foi. Estou vendo uma parede. Agora foi. Ah, Já deu certo. Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. problemas Problemas técnicos. técnicos acontecem, infelizmente, mas não seria tão real se não houvessem, né? Tá viva, Bom, Lu? Nós também, depois da jornada de hoje. Exatamente. Depois de mais uma batalha vencida, vamos lá para a gente ver se consegue cumprir essa missão honrosa de passar um pouquinho do conhecimento que a gente tem, tentar explicar um pouco mais a respeito desse tema que é muito relevante. Muitas vezes as pessoas deixam passar e acabam cochilando no assunto. É verdade. Vamos dar só mais um tempinho Lu, eu enquanto acho que entra. todos nós chegamos agora em casa e vamos tocar, né? Porque a gente tem um compromisso, a gente tem que cumprir. A Lu tá te dando oi, Adilson. Olá, Lu, tudo bem? Boa noite. Quanto tempo mesmo, né? Tem muito tempo que a gente não se encontra, mas quando tiver as próximas atividades lá na UBS 11, que a gente está chegando com a novidade lá, a gente vai convidar você para poder ir lá participar. Isso. Para todo mundo que está chegando aí, nós estamos sempre agora, já é a terceira live, né? Nós estamos fazendo a live com pessoas com diversas especialidades, todas basicamente focadas na saúde, focadas ao trabalho físico, ao psicológico e entre outras coisas, né? Que a gente sempre vai estar procurando um tema interessante para que a gente possa trazer para vocês. E essa foi uma iniciativa da Carla e ela surge a ideia, ela queria fazer e eu falei, bora. Eu só tenho a ideia, aí os loucos aparecem no meu caminho, entendeu? Sempre é assim. E aí a gente vai A ideia é criando. permanecer na loucura. Adilson é um deles, né, Adilson? Vamos comprando essas ideias, essas loucuras, mas que são loucuras que sempre repercutem para o bem, né? Sim, E eu acho que a sociedade ganhando, mesmo na loucura, a gente consegue ter uma grata satisfação e perceber que é um resultado muito produtivo e reflete em benfeitorias, em satisfação, em evolução da saúde para a população que mais precisa. isso. E o que é ruim é sempre falado, né? Então agora meu lema é: tem coisa boa, nós vamos falar, nós vamos mostrar, porque tem que mostrar. Boa noite, Tem mais, Neuma. tem mais gente querendo entrar na live e participar, mas eu não sei necessariamente quem é. Hoje a gente vai permanecer aí, nós três, trabalhando com o assunto que a gente programou aí, né, para poder participar. Essa TT Silva 57, peço desculpas aí, em um outro momento a gente pode até ver qual é o tema, de repente a gente te insere aí nas nossas atividades de live, tá bom? Pessoal, vamos então dar começo. A gente já tem aí 14 pessoas. A gente espera ter milhões, mas estamos começando. Vamos começar nos apresentando. Vou pedir a Carla que comece. E o último fica sendo o Adilson, que é o nosso convidado da noite de hoje. Sim. Então, como tem pessoas as quais ainda não conheço, eu sou Carla, tenho formação como enfermeira na UNB e estou como gestora da UBS 11 na Ceilândia. Sou enfermeira de família e comunidade e tenho procurado desenvolver esse trabalho aí voltado para a promoção de saúde e agora para a carteira das pessoas idosas. Sensei Paulo, professor da BKS, a BKS Taguatinga Sul, professor de Karatê. Também sou professor da Escola Marista, professor de Educação Física licenciado e formando em bacharel, se Deus quiser, em pouco tempo. E fazendo trabalho também na UBS como professor de Karatê, como do nosso projeto Karatê para a Terceira Idade. Adilson? Bom, meu nome é Adilson, sou fisioterapeuta de formação, mestrando em Ciências para a Saúde, com foco em desenvolvimento da saúde do adulto e do idoso, pela Escola de Saúde Pública do Distrito Federal.
que é vinculada à Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, que é a FEPEX. Trabalho como apoiador da coordenação da pós-graduação dos programas de mestrado e doutorado da FEPEX e também trabalho como subtenente no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, onde eu desempenho uma atividade no Centro de Capacitação Física. Faz quase nada, né, Adilson? E nas horas vagas atendo as loucuras das pessoas que também me procuram por vezes para a gente desenvolver esse tipo de atividade voltada à saúde da pessoa idosa, do adulto, do tabagismo e assim vai, né? Então a gente permeia em várias searas aí referentes à promoção da saúde e prevenção de doenças. Exatamente. Beleza. Carla, quer começar falando Bom, alguma então, coisa? como o Sensei iniciou a fala, a ideia é toda semana a gente está trazendo pessoas que de alguma forma lidam com esse público de jovens, né? Nossos queridos jovens idosos, que hoje em dia são mais jovens do que nós. E está trazendo sempre assuntos que tragam conhecimento, que tirem dúvidas, mostrando projetos, coisas novas que estão acontecendo por aí. Então, a ideia de ter convidado, na verdade, o Adilson a participar hoje, refere a esse trabalho que ele tem feito atualmente e que é de extrema importância, que está relacionado à qualidade do sono versus qualidade de saúde. E como ele é melhor do que qualquer um de nós três aqui para falar sobre isso, eu passo a fala para ele e aí ao longo da fala a gente vai discutindo algumas coisas, tirando algumas dúvidas para ficar bem legal. Tá bom, Adilson? Tá joia. Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer o espaço, agradecer a oportunidade, agradecer o convite de participar dessa live, de poder utilizar esse canal para poder fazer uma construção de informações, assim como você mencionou no início da live, né, para o bem, para poder a gente trazer coisas boas, para a gente trazer informação, para a gente trazer conhecimento, para a gente estimular as pessoas a buscarem a saúde, para observarem que a gente precisa correr atrás dos propósitos referentes à qualidade de vida antes do processo de adoecimento. E um dos fatores que mais me motivou a enveredar para essa parte de estudos relacionados ao sono é porque ele é muito negligenciado no decorrer da nossa vida, não só para os idosos, mas para a pessoa adulta também. Muitas vezes ela já colocou como uma rotina, ela não tem uma qualidade de sono, nem em quantidade, nem em qualidade. Muitas vezes o parceiro reclama, ou a parceira reclama muito que a pessoa ronca, que a pessoa se movimenta muito no decorrer da noite, né? Tem alguém rindo ali, ó. A gente sabe que tem muitas pessoas que muitas vezes estão perto da gente, que a gente mesmo se observa nessa situação, né? E acaba que no decorrer das nossas atividades laborais, né, da nossa rotina de trabalho, ou do corre-corre do dia, a gente vai deixando isso acontecendo e a gente não dá a atenção devida. E as alterações que são causadas pelo sono, elas são silenciosas, são lentas, mas são devastadoras ao longo do decorrer da nossa vida. E muitas vezes a gente colhe os prejuízos decorrentes de um sono negligenciado, né, deixado de lado, exatamente no momento em que a gente poderia aproveitar a vida, né, no momento em que a gente se aposenta, no momento em que a gente tem a oportunidade de usufruir do nosso tempo, né, gastar o nosso tempo realizando viagens, ou realizando passeios, ou cultivando um pouco mais a nossa amizade, a gente tendo um convívio com um pouquinho mais com a nossa família, e muitas vezes a gente acaba tendo as consequências de um sono inadequado exatamente nessa fase. E aí, Adilson, só para fazer uma pequena colocação, eu acho que atualmente, com a correria do dia a dia, com as inúmeras demandas que a própria vida vem nos trazendo, principalmente relacionadas à questão de trabalho, cada vez mais o ser humano tem deixado
colocado a questão sono em último lugar na fila, né? Então a gente vai cada vez mais aumentando o horário que a gente dorme, cada vez mais aumentando o tempo que a gente fica em tela, e o sono vai ficando para o restinho que sobrar. Eu mesmo sou uma das que adoro brincar. Quando eu tenho uma demanda que eu não tenho agenda para fazer de dia, eu falo que eu não tenho nada para fazer de meia-noite às 6. Então é o horário que eu vou fazer aquela demanda. E A aí, Wanda falou aqui que consequentemente, ela já sai cansada, né? isso. Exatamente. Então, a brincadeira sobre o que você faz meia-noite às 6 que você não pode resolver tal demanda ou realizar tal atividade, né? E hoje a gente tem uma rotina, acompanhando por alguns vídeos que eu assisto, e o do Nelson Rodrigues é uma série de vídeos que são bem interessantes. Ele estava falando, destacando inclusive hoje, que eu observei, e no mundo moderno a gente é fomentado, a gente é estimulado a dar conta de tudo, né? Então, nós estamos criando aí uma legião de pessoas que precisam ser super-heróis e que muitas vezes 24 horas do dia fica muito pouco, né? Fica apertado para poder a gente conseguir resolver todas as demandas que são atribuídas a gente e que muitas vezes porque a gente não sabe dizer um sonoro não, ou um depois, ou eu preciso descansar, né? Eu preciso descansar, eu preciso respirar, eu preciso de um tempo para poder descansar, colocar o meu corpo cansado, que já sai da cama, como a Wanda está colocando, né, na live, exatamente para poder a gente ter qualidade no momento do descanso do nosso corpo e da nossa mente, né? Eu acho que é tão importante quanto, e a gente sabe que o sono, ele é um fator principalmente para o descanso da mente e para a reorganização de todos os nossos sistemas corporais. Tá? Então, eu começo, inclusive, colocando um destaque de uma publicação que a gente tem, que o sono ele é um processo ativo, ou seja, quando partes do nosso corpo, partes da nossa mente estão descansando, outras partes que precisaram ficar paradas no decorrer das nossas atividades, elas começam a trabalhar. Então, a produção de alguns hormônios, elas acontecem durante o período do sono, principalmente daquele sono mais profundo. A produção das nossas células responsáveis pela defesa, né, que é responsável por quando a gente tem o início de um processo de gripe, de um resfriado, aquelas células que são responsáveis para que o nosso corpo ele não adoeça por completo quando entra em contato com esses agentes patológicos, essas células também são produzidas, na grande maioria das suas vezes, durante o processo do sono, as células de maior qualidade. Então, é quando a gente fala da imunidade, né, Adilson? Exatamente, a nossa imunidade... Que é a palavrinha que todo mundo adora. Ela fica fortalecida exatamente durante esse processo do sono. Então, por isso que muitas vezes a gente sai da cama com o corpo cansado. Por quê? Porque a gente não atingiu o sono de maneira mais profunda, porque a gente tem algum agito no decorrer do sono, a gente se movimenta, fica fritando. Quem nunca passou por isso, né? Uma noite onde a gente tem uma preocupação, que a gente teve que buscar e deixar o neto, o filho, vamos colocar aqui para os idosos, né? Buscar e deixar o neto na escola, fazer o almoço, fazer a janta, e aí eu tenho que tirar a roupa do varal, e aí por vezes eu preciso ir no mercado, e tem que voltar para poder fazer alguma outra coisa em casa, e eu esqueci o fogão com o gás ligado, será que eu tranquei a porta? Então, quando chega no final do dia, a gente está com essa série de pensamentos girando dentro da nossa cabeça, né? E até a gente conseguir deitar, que a gente fecha os olhos, fica tudo isso rodando dentro da nossa cabeça, até tudo isso se normalizar e a gente começar a esquecer cada uma dessas arestas, já está na hora da gente levantar e o corre começa de novo. E tem noite que a gente trabalha mais do que a gente trabalhou no dia. Não é Exatamente, verdade? é verdade. E não só nós, a gente fala isso também, principalmente voltado para os idosos, né? Que a gente está falando aí do processo de envelhecimento, a gente vê quantos idosos que assumem esses papéis de jornada dupla, jornada tripla, independente da questão da idade, né? Graças a Deus, hoje a gente tem um envelhecimento, uma expectativa de vida maior,
para a população, né? Antigamente, a gente tem aí, há algumas décadas, uma expectativa no Brasil de vida na casa de 68 anos. Hoje a gente já tem uma expectativa de vida bem maior, e não só em fator do que a gente fala de ceifar a vida, ou seja, dela acabar no evento morte, mas também em qualidade de vida desse idoso, né? A gente tem idosos aí acima de 60, de 70, 80 anos, e eu tiro aí como exemplo o meu pai, a minha mãe, que tem aí ultrapassando a barreira dos 70 anos e que são perfeitamente ativos, né? Têm independência, eles têm funcionalidade, meu pai ainda trabalha, minha mãe cuida ainda de todos os seus afazeres, questões bancárias e assim vai. Então, a maioria dos idosos hoje tem uma qualidade dessa vida, além de ser prolongada, em termos de qualidade e de independência, eles também são muito mais ativos, né? E aí, com isso, as rotinas, as atividades laborais, as atividades rotineiras também continuam se acumulando no decorrer do envelhecimento. E, a partir daí, o processo também de descanso acaba ficando prejudicado. Porque, apesar da gente ter uma qualidade de vida maior no decorrer do processo do envelhecimento, as questões fisiológicas do indivíduo idoso, elas começam também a entrar numa decrescente. O metabolismo, que é o conjunto das atividades fisiológicas do nosso organismo, eles começam a ficar mais lentos, né? Quem é que não observa a partir do Zenta, né? Aqui, o Sensei é um cara jovem, né? Assim como a Carla. Mas para mim, que já passei da casa do Zenta, né? Dos 40, que daqui a pouco está os 50, 60, 70, né? A gente observa o quê? Adilson, obrigado pelo elogio. Obrigado pelo elogio. Também me senti muito, que eu já estou no Zenta também, ó. Então, se vocês já estão, né, revelaram aí o segredo, né, depois revela essa fonte da juventude, porque eu estou vendo aqui, ó, eu estou cheio de ruga aqui, o Paulo não tem nenhuma, né? Carlinhos, A cara lisinha. Adilson, eu digo o seguinte, é uma prática, é uma fala, né, que eu tenho, você está falando da qualidade de vida, é uma prática em comentar com o nosso público idoso, eu digo jovens há mais tempo, que a nossa expectativa é que a gente sempre tenha 1 hora lá fora e tenha menos 1 hora lá dentro. Então, quanto mais a gente treinar na condição que eles estiverem, e a gente viu muito, vamos colocar um pequeno milagre já acontecendo, que são a rotina que eles já têm, a vontade que eles têm, né, aquela gana de estar lá todo dia no treinamento, o que começou com 2 dias, hoje já são 5 dias, e tem gente que vai os 5 dias. Então, realmente, a qualidade de vida. E o que a gente espera é conseguir prolongar isso aí com qualidade de vida para eles, né? E, ao mesmo tempo, porque o trabalho que a gente faz, a gente também está ativo o tempo inteiro. Sim. Eu acho que a receita que eu posso te falar, e eu acho que você expressa muito bem isso, é alegria constante, né? A quinta série tem que estar viva aqui dentro, e exercício físico, né? Além de cuidar de alimentação, do sono. Sono eu não posso falar não, porque eu durmo muito mal. Mas, ao mesmo tempo. Bom que o Sensei está assistindo a aula. Ele fala que não dorme. Eu durmo muito bem, mas assim, eu durmo pesado, mas poucas horas por noite, né? E, então eu sei que faz uma diferença muito grande, né? Eu decaio bastante quando eu tenho poucas horas de sono. Então, ó, já faço inclusive o convite a fazer um questionamento nas próximas aulas, Sensei, sobre uma pergunta muito simples para todos os idosos que participam. Quem observou uma melhora na forma de dormir, na qualidade do sono, no tempo de sono prolongado, no despertar, assim como teve uma outra pessoa participante que falou que levanta mais cansado do que já levanta cansada, né? Quem teve uma percepção de melhora depois que começou a praticar atividade física? Nós tivemos muitos relatos de que está dormindo bem, melhora, e a gente sabe que o repouso é fundamental, né? Exato. E a gente começa a perceber também que nós temos um ciclo vicioso que acontece decorrente dessa má qualidade de sono.
Então, a gente pode observar que o sedentarismo associado a alguns outros vícios, como álcool, como o tabagismo, associados a esse sedentarismo ou a outras comorbidades, como a obesidade, né? Então, esse tipo de padrão faz com que o indivíduo ele tenha alterações metabólicas e, consequentemente, esse sono fica inevitavelmente muito pior, com uma qualidade muito ruim. Então, da mesma forma como a gente tem esse ciclo vicioso a respeito de vários aspectos que vão causar uma má qualidade de sono, eliminar cada um desses fatores. Por consequência, eu vou ter um sono de melhor qualidade e, com isso, o metabolismo do meu organismo também fica muito melhor. Então, para aqueles que têm essas alterações, o primeiro ponto que a gente pode fazer é partir do marco zero. O que eu posso identificar que possa estar atrapalhando o meu sono? Será que eu estou um pouquinho acima do peso? Será que eu preciso controlar um pouquinho mais? E aí eu faço um adendo para um grande amigo meu, Caíto Mohara, que é um nutricionista, e que numa oportunidade de uma conversa eu falei com ele sobre quais macronutrientes, micronutrientes, ou seja, que tipo de alimento que eu posso colocar para poder ter uma melhora na minha performance, né, da atividade física. Aí ele fala, olha, se você já tem uma alimentação saudável, controlada, mesmo sendo com nada muito pomposo, o nosso famoso arroz com feijão, ovo, salada, carne e aquela variação daquilo que a gente pode comer atualmente todos os dias, uma das coisas que são inegociáveis é o seu tempo de qualidade de sono. Sim. Então, se você não tiver um sono, uma higiene do sono adequada, você pode ter certeza que, mesmo com uma alimentação balanceada, a tendência a você ter aspectos de obesidade, ou seja, começar a ter um aumento no seu sobrepeso, é grande. Por quê? Porque quem aqui nunca passou, e aí já fica a reflexão para quem está participando, quem nunca passou por uma situação onde prolongou o tempo, seja de uma jornada de trabalho, seja de uma diversão, né? Foi para balada, ou ficou na casa dos conhecidos até um pouco mais tarde, e que aí, ou na hora que estava antes de sair do evento, ou assim que chega em casa, já chega com fome. E o corpo pede para poder você comer. E na maioria das vezes, quando isso acontece, o que é que você come? Geralmente é um carboidrato, ou é algum tipo de doce, ou é alguma coisa geralmente que estraga, que extrapola um pouquinho da dieta, né? Então, quando a gente volta lá para aquela nossa juventude, era quando saía da balada e parava num cachorro-quente para poder comer antes de chegar em casa para dormir, né? Sim. Desculpa. Adilson, deixa eu fazer duas perguntas que o pessoal fez aqui agora. Eu vou fazer a primeira, que é menorzinha, aí você vai respondendo, e eu vou tentar te falar a segunda pergunta. A Pereira Cagi perguntou, tem uma dúvida. Quando se sonha muito à noite, o sono é prejudicado? Não, o sonho não tem relação direta com uma correlação com a qualidade do sono. O que a gente tem muito de indicador é que, a partir do momento em que você tem o sono, que aparece o sonho de maneira corriqueira, é sinal de que o processo de descanso ele tende a ter alcançado o nível mais profundo de sono. Então, ele está com uma correlação, na grande maioria das vezes, com uma boa qualidade do sono, porque ele atinge os níveis mais profundos dele, de descanso. Estudos recentes indicam que a privação crônica de sono pode acelerar o encurtamento dos tolerômetros e, portanto, o envelhecimento celular. Entretanto, há pesquisas mostrando que pessoas idosas dormem naturalmente menos, sem prejuízo aparente à saúde. Até que ponto a redução do tempo de sono, acredito eu, que traz algum problema físico ou psicológico para essa pessoa? Ele está perguntando até que ponto a redução do tempo de sono no envelhecimento é uma adaptação fisiológica e não necessariamente um fator de risco. Olha só, aí a gente tem que analisar, a gente precisa analisar duas nuances, né?
Primeiro, que a gente está falando aí, em um primeiro aspecto, da privação do sono, ou seja, a pessoa ela tem uma necessidade de atingir uma determinada quantidade de horas de sono para poder ela conseguir recobrar as energias, para colocar o metabolismo em ordem, e isso é de acordo com o metabolismo, com o condicionamento do organismo de cada pessoa. Tem pessoas que ela consegue conviver perfeitamente com 6 horas de sono. Tem outras pessoas que precisam de 8 a 10 horas de E sono. dorme 12 e ainda está com sono. E ainda está com sono. Então, na verdade, o que acontece? Cada organismo tem uma característica de necessidade quanto à quantidade de horas. 12 horas são casos muito extremos, assim como tem pessoas que relatam... Tô brincando. Quem me Não, mas dera que eu existe, pudesse sim. dormir. E assim como existe pessoas que relatam que 4, 5 horas já seriam o suficiente para poder ela conseguir descansar de maneira plena. Aí, então, quando a gente fala da privação do sono, ou seja, ela está dormindo menos do que aquilo que o organismo dela está pedindo para poder ser o mínimo necessário para poder ela recuperar as funções fisiológicas, aí realmente a gente tem uma diminuição do telômero, que é um dos indicadores celulares que nós temos para um critério de envelhecimento precoce. Sabe aquela pessoa que tem aquela característica de que, nossa, você tem 35 anos, mas tem a cara de uma pessoa de 60, de 40, de 50, né? Ou seja, a pessoa tem uma característica de envelhecimento da qualidade da pele, do metabolismo, da composição corporal, que ela vai envelhecendo em uma progressão muito maior do que a maioria das pessoas da população. Então, isso é uma característica do encurtamento. Quando a gente fala no outro aspecto, na outra nuance que foi argumentado, que é, na medida em que a pessoa envelhece, ela tem uma quantidade de horas de sono menor, mas aí é de maneira geralmente muito espontânea. Ela, na grande maioria das vezes, o tempo menor reduzido é o suficiente para cumprir as funções metabólicas que são necessárias para poder recuperar durante o sono. Lembra que a gente falou lá no começo da conversa que durante o processo de envelhecimento o nosso metabolismo tende a ir diminuindo, ele vai numa decrescente? Se ele vai numa decrescente e a qualidade também das atividades que são desenvolvidas pela pessoa idosa, na medida em que, com o passar dos 60, 65 anos, ela já aposenta, muitas vezes ela já começa a diminuir a quantidade e a intensidade das atividades. Então, com isso, o corpo dela também não é exigido na mesma proporção do que quando ela estava na vida adulta. Consequentemente, a necessidade do organismo em tempo para que ela consiga repousar, descansar e recuperar a energia, assim como restabelecer as condições metabólicas, também tende a ser menor. Então, essa é uma das prováveis situações onde, no decorrer da vida e que ela está começando a entrar na parte do envelhecimento, ela também tem uma necessidade menor de quantidade de horas de sono. Entendi. A Cleo Personal perguntou, ela falou primeiro que ela dorme em média 4 a 5 horas, porque tem muita atividade de trabalho. E se acha que isso vai prejudicar ela no futuro? Sim, com certeza. A gente observa que, na medida em que a gente tem a privação do sono, quais são as consequências? A gente tem consequências cardiovasculares, porque nós temos uma maior predisposição, de acordo com estudos que já foram feitos a respeito do comportamento do sono, aumento da predisposição de cardiopatias, ou seja, de hipertensão arterial, de alterações dos batimentos cardíacos, como arritmias. Nós temos também alterações a respeito da dinâmica circulatória. Isso a gente fala que não é que essas 4 a 5 horas, ou seja, a privação do sono, vai acarretar necessariamente a essas alterações. Mas se a pessoa já tem outras comorbidades
que possam provocar esse tipo de situação, com certeza elas vão ser potencializadas por conta dessa questão do sono. Um outro aspecto, para as mulheres principalmente, como a gente tem um tempo reduzido a respeito da quantidade de sono, é nesse momento em que a gente tem a organização do nosso sistema hormonal. Consequentemente, para os indivíduos do sexo feminino, o que vai acontecer? A tendência, quando chega nessa parte 200, conforme a gente falou novamente, é uma menopausa mais avançada, mais precoce, ou ela sendo mais devastadora, com efeitos muito mais agressivos do que uma pessoa que tem a higiene do sono. Tá? Outro aspecto também que é muito importante de ressaltar é a respeito da função das nossas estruturas ósseas. Então, como que é feita a remodelação dos nossos ossos? Os nossos ossos são tecidos vivos, que, da mesma forma como tem retirada de cálcio, tem deposição. E quem nunca ouviu falar que quando a gente começa a envelhecer, a gente começa a ter tendência a ter o desenvolvimento de quadros de osteoporose, de osteopenia, né? Que é uma redução dessa massa óssea. Então, uma alteração do sono também pode acelerar esse processo da osteopenia e da osteoporose. Tá? Da Então, memória, Adilson, conta aí a pra gente tem gente. também fatores cognitivos, né? Isso daí já tem estudos assim, que são estudos muito mais recentes que falam a respeito dessas alterações. Então, estudos evidenciam, vou até pegar aqui na minha colinha, falando sobre isso, claro, não dá, porque afinal eu também já estou ficando velho, não dá para poder a gente decorar tudo, né? Nem lembrar de tudo. Sem querer atrapalhar a tua busca aí, eu sei que você selecionou algumas orientações do que você, né, ia propôs passar para a gente hoje. A gente está fugindo muito aí do seu planejamento, não? Não, muito pelo contrário. Eu acho que eu coloquei aqui um pouquinho do roteiro, mas a gente não precisa colocar ele especificamente de maneira cartesiana nele. Eu acho que se a gente deixa dessa forma, muitas vezes com as perguntas ou com as curiosidades, a gente vai ter um alcance muito mais interessante para quem está assistindo do que propriamente a gente seguir um roteiro do que a gente tem aqui. Então, da mesma forma como, caso a gente não consiga sanar todas as dúvidas, alguém tiver alguma outra dúvida adicional e quiser passar, já fica o meu contato completamente aberto aqui, tanto com o Sensei quanto com a Carla. Perguntou depois, pode falar que eu vou ter o maior prazer em responder e em passar essas informações, porque eu acho que é de extrema importância e que a gente precisa difundir muito a respeito dessa necessidade que a gente tem de cuidar do sono. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão das alterações que a gente tem sobre o aspecto cognitivo, né? E sim, a gente está o que é observado aqui? Que o sono é um processo fundamental para a reestruturação do corpo e da mente. Quando ele é comprometido, a gente tem várias repercussões. Estudos mostram que mais de 40% dos idosos, olha só, quase metade, eles relatam algum distúrbio do sono. E muitas vezes isso é tratado como algo natural. E reconhecer ele como sendo um marcador é essencial. A gente observa que dentro desses 40% dos idosos, a maioria tem alguma alteração referente ao aspecto cognitivo. E um dos principais marcadores que a gente tem é relacionado a esquecimento. E mais algumas coisas que eu não me lembro, estou brincando. Mas a gente tem aí o quê? Que quando a gente observa essas alterações do sono, e isso a gente tem indicadores que são preditivos para a gente identificar esses alertas. Nós temos questionários que já são validados, que a gente aplica para os indivíduos quando a gente tem alguma suspeita a respeito de alguma alteração relacionada ao sono. E um dos aspectos mais importantes que a gente observa nesse questionário está relacionado a esquecimento, está relacionado a falta ou dificuldade de concentração e muitas vezes está relacionado também à perda da memória recente. Então, quando a gente fala em esquecimento, olha lá, quando a gente fala em esquecimento... Eu falo que eu sou a Dori do Nemo.
né? 2 minutos, né? Memória de 2 minutos. Então, quando a gente fala a respeito de esquecimento, é aquela coisa de que sempre quando saio de casa, será que eu tranquei a porta? Será que eu dei comida para o cachorro? Será que eu tranquei o carro na hora que eu saí? Será que eu fechei o portão? Sabe aquela coisa de que você sempre está inseguro a respeito das tarefas que foram realizadas? Então, essa é uma das características que podem ser desencadeadas por um sono de má qualidade. Outro aspecto de memória, de distúrbios de cognição, estão relacionados também a eventos que aconteceram. Nossa, você lembra de fulano de tal? Não, não lembro dessa pessoa. Nossa, você lembra que a gente passou tal dia aqui num evento e tal? Ou lembra que o sensei passou um determinado movimento? Nossa, não lembro não. Nossa, o que você comeu ontem no café da manhã? E aí, vamos fazer esse teste. Sensei, o que você comeu no café da manhã ontem? Tá perguntando para mim? Pro sensei. Pro sensei. Café da manhã de ontem. Ontem foi, lá, pessoal. que dia é hoje? Quem lembra o que comeu no café da manhã? Eu comi tapioca e tomei café. Não posso esquecer não, que estava muito bom. É. E aí, Será que é verdade? Será que é Adilson, verdade? Eu me lembro que eu sempre, pelo menos na adolescência, o que já faz tempo, eu tinha uma memória razoavelmente boa, né? Eu acho que o que mais me afetou não foi necessariamente questão de idade, mas a nossa famosa pandemia. E depois da pandemia, eu notei, quer dizer, eu não tinha mudado a minha rotina de sono, eu não tinha mudado nenhum outro aspecto, mas as memórias recentes, como por exemplo, eu vou citar um carro qualquer, às vezes eu não lembro o nome do carro, mas aí daqui a uns 20 minutos, opa, o nome do carro é aquele. E assim, eu noto que não é tão constante, mas foge de vez em quando. E assim, eu em média, no dia bom, eu durmo 5, 6 horas. Mas eu vou até aproveitar para te perguntar que eu acho que essas alterações, quando ela impacta algo próximo, né, algo hoje, eu acho que ela dá sinais, né? Ela dá sinais de que, peraí, eu não dormi. A gente, por exemplo, eu me sinto como se eu tivesse bebido um tonel de álcool. Então, eu passo o dia, parece uma ressaca, eu nunca bebi, não, eu bebi muito jovem, foi a única vez na vida e criei trauma, então eu não bebo, mas eu sei que deve ser ressaca. Então, você acha que a gente consegue identificar esses sinais com uma certa facilidade? Sim, tem sinais que são muito característicos, muito evidentes a respeito de uma higiene do sono inadequada. Então, já foi falado aqui a respeito de sempre que no decorrer do dia eu estou sempre com muito cansado, eu estou sempre com muito sono. Se eu encostar, daqui a pouquinho eu estou começando a cochilar, né? A pessoa que anda no ônibus, anda de carona no carro e que passa 5 minutinhos está começando a cochilar, não vale em viagem, né? Porque viagem, quando vai passando o tempo muito longo, a tendência é realmente com o movimento ocular decorrente do tempo que vai passando, tende a ficar um pouco mais sonolenta, tirando a pessoa que está prestando atenção ali na direção. Mas quando a gente fala em trajetos muito curtos e já começa a ter sonolência, ou que já para, e em algum momento, quando fica, de repente, sem fazer nenhuma atividade, daqui a pouco está começando a querer cochilar, são características de que o sono, durante o período da noite, o sono vigília, que a gente chama, ele realmente não está sendo exercido com qualidade. A pessoa que boceja constantemente, a pessoa que tem essas crises de esquecimento, tanto da memória recente, quanto desses outros aspectos da rotina diária. É relacionado somente, especificamente ao sono? Não. Uma rotina muito pesada, na qual demanda múltiplas tarefas, também pode caracterizar esse tipo de esquecimento. Mas a qualidade do sono também pode contribuir diretamente para essa questão. Então, a pessoa que tem um relato, né, das pessoas que estão próximas, de que essa pessoa ronca muito, ela tem uma característica também de uma tendência muito grande a ter aspectos de distúrbios relacionados ao sono. Tá? Um outro aspecto também que muitas vezes é ignorado, irritabilidade.
É aquela pessoa que é o tempo inteiro ranzinza, o tempo Não todo sou o tempo irritada, inteiro, mas eu falo, quando eu acordo, sai da minha frente. Não né? mexe comigo quando eu acordo. Porque eu acordo Não, sem querer acordar, né? Eu não queria levantar 4:30 da manhã, eu queria levantar às 10, mas eu levanto 4:30. olha, a pessoa que levanta 4:30 da manhã e fala que queria levantar às 10, eu duvido. Ela queria levantar umas 7:30, ela queria ficar umas 3 horinhas a mais, né? Não queria levantar 4:30, não queria ir para academia às 5, mas como eu sou adulta, a gente faz o que é Deus preciso, me não é? livre. Essa, essa vida de gente adulta é difícil, né? Saudade Quer quando não. a nossa preocupação era só os boletins, né? Aí agora é os boletos, Nossa, então a coisa mudou, Bateu saudade. né? Então, essa questão da irritabilidade, alterações de humor, estados depressivos, muitas vezes são relacionados à questão do sono, em que a pessoa chega e o que que ela faz? Ela não pensa que ela vai dormir um pouco mais, ela não relativiza essa questão do sono. Ela vai para onde? Ela vai para o remédio. Sim. Uhum. E Então, muitas vezes, quando não é olhado o motivo e se coloca o remédio, a gente está ali tampando o sol com a peneira. A pessoa ela vai começar a usar cada vez mais medicações, ela vai começar a sentir os efeitos adversos das medicações, isso vira um ciclo sem fim. E a única coisa que permanece é a insônia, né? E cada vez mais forte e de uma forma muito ruim. exatamente. Quando a gente falou, foi muito interessante e eu agradeço a pessoa que fez aquela primeira pergunta que foi falada a respeito da privação do sono. É um tema bem pertinente quando a gente fala a respeito dos recursos que a gente utiliza para poder privar o sono. Então, é o uso de um energético, é o uso de uma medicação, é o cafezinho um atrás do outro, né? Então, eu tenho respondido, né, aqui, Raquel? já comecei já comecei a observar aqui algumas outras pessoas, né? O energético está muito relacionado com o advento que a gente tem dentro do café, né? Que é a parte da cafeína e outros Cafeína. produtos também, que aí fazem o quê? Aumentam, aceleram a atividade que a gente tem no nosso cérebro. E aí, com isso, os aspectos que são relacionados a essa questão do sono, ou a redução da velocidade do nosso raciocínio, acaba ficando deixado para depois. Mas tudo isso, assim como qualquer coisa da nossa vida, cobra seu preço. Então, Eu tenho uma pergunta. deixa Desculpa eu só concluir essa interromper. parte do raciocínio Sim, rapidinho, Carla. Mas quando a gente fala a respeito dessa questão de que o café, ele à noite, ele pode atrapalhar meu sono, mas tem gente que, não, que toma o café e não sente diferença nenhuma. Mais uma vez a gente fala que cada pessoa tem um organismo diferente. Cada pessoa vai ter uma reação distinta diante, seja de medicações, seja de outros recursos de característica natural. Tem gente que toma, assim como toma maracujá, um suco de maracujá, a pessoa está caindo. Outra toma suco de maracujá, ou de limão, ou de manga, ou de tamarindo, e não faz a menor diferença. Então, vai de acordo com a aceitação do organismo diante daquele tipo de substância que está sendo imposta. Tá? O fato é, quando a gente fala a respeito de medicação, e aí a gente puxa a sardinha para o idoso, volto a falar, é muito importante a gente observar que quanto menos medicações o idoso tomar, claro que tem alguns que têm indicações absolutas, né? Não estou aqui para poder ser aquele defensor de que tem que largar todo tipo de remédio, não. Mas quando a gente diminui o máximo possível as interações medicamentosas e coloca isso convertido em hábitos saudáveis, consequentemente a gente vai ter uma qualidade de vida muito maior. Sim. Pode Teve falar, uma Carlinhos, você estava pergunta falando da sua aqui. pergunta. bom, você chegou a comentar o que eu ia te perguntar, mas eu acho que é muito isso. Eu sei que não existe um padrão, que cada organismo vai reagir de uma forma a uma ou outra substância, mas se você tivesse que falar assim no geral, quantas horas antes do meu horário de costume de dormir seria ideal eu evitar alimentos que possam alterar a qualidade do meu sono, como, por exemplo, os que têm maior quantidade de cafeína. Então, vamos lá, eu Eu que acho que a sou, gente bebo café. Até que horas, quantas horas antes? Se no meu caso a cafeína interfere na qualidade do meu sono, seria ideal eu parar de tomar.
Vamos lá. Quando a gente fala em higiene do sono, a gente tem uma reflexão a ser feita a respeito de um ritual que a gente pode fazer para a gente desacelerar o nosso organismo, para que a gente possa dar condições para que a gente tenha uma noite de sono mais tranquila. E eu vou falar para você que, no auge de todas as pessoas que estão nessa live aqui, eu acredito que poucas são as pessoas, principalmente pelo advento da vida moderna que a gente tem, né? Quando a gente coloca a vida lá na roça, é mais fácil para poder a gente fazer isso. Quem já foi acampar, quem já foi para um sítio, já sabe que... a gente dormiu. Exatamente. Então, o primeiro aspecto é a questão da luminosidade. Então, quando a gente começa, pelo menos 30, 40 minutos antes da gente dormir, a gente diminuir a intensidade de luz, diminuir a intensidade da tela, né? A gente começar a desligar as telas, a gente começar a desacelerar a velocidade dos nossos pensamentos, a gente diminuir a utilização desse tipo de substância que possa estimular ou acelerar o nosso pensamento, o nosso metabolismo, qualquer tipo de alimento que a gente observe, e não necessariamente só o café, a gente coloca o café como sendo o grande vilão, né? Mas muitas vezes tem muitas pessoas que falam sobre canela, né? Sobre outros tipos de alimentos também que possam acelerar o nosso metabolismo, e aí com isso faz com que a gente fique desperto por mais tempo. Então, a gente indo nessa contramão, pelo menos de 30 a 45 minutos antes, a gente começar com esse ritual para poder a gente desacelerar o nosso organismo, seria o mais adequado para poder a gente proporcionar uma qualidade de sono mais adequada para o nosso organismo. Tá certo? Visto que você falou aí um pouquinho de luminosidade, me corrija se eu estiver errada, foram as últimas orientações que eu tive referente a isso. Inclusive, dormir com alguma luz ligada, alguma abajur ligada, tudo isso pode interferir nessa questão cerebral, não pode? Até o botãozinho lá da televisão, né? Vermelhinho, que a gente adora deixar na tomada. Tem um ditado que fala que a única luz que deveria ser utilizada durante o nosso sono seria a da lua e das estrelas. Então essa daí não faz mal. Mas as outras, elas tendem a ter alguma influência. Volto a ressaltar, da mesma forma como para qualquer organismo. Algumas pessoas têm uma influência maior, outras menor, né? E eu, por exemplo, colocando na rotina daqui da minha casa, né? Eu sou a única pessoa aqui que gosta de dormir com a fresta da cortina do blackout um pouquinho aberta. Para quê? Para na hora que os primeiros raios do sol começarem a aparecer ali, eu ter uma tendência natural de acordar. Já tem pessoas que não gostam tanto, né? Porque se sentem incomodadas e querem prolongar o tempo de sono nessa circunstância, né? Deixar tudo muito escuro. Então vai de acordo com a característica de cada um. Além dessa questão do ritual de alimentação, do ritual de luminosidade, de questão do pensamento, né? Você diminuir essa questão daquilo que pode provocar a forma de acelerar seu pensamento. Talvez uma boa leitura de um livro agradável pode também favorecer com que o seu pensamento fique um pouquinho mais relaxado, né? Então tem pessoas que gostam de utilizar de uma leitura, seja qual seja a religião, né? Muitas pessoas utilizam para poder ler a Bíblia nesse momento, ou para poder fazer uma leitura agradável, aquilo que tem uma aptidão um pouquinho maior, também fica uma dica interessante, né? Aí vale ressaltar que seria interessante um livro físico mesmo, porque aí a gente tira essa questão da tela, né? Para poder não ficar lendo no computador ou no celular. E um outro fator também bem interessante a respeito da alimentação, a respeito da luminosidade e a respeito também da condição que a gente vai colocar o nosso corpo para poder ele ser submetido a esse sono. Então, investir em um bom travesseiro, investir em um bom colchão, investir em uma boa condição de arejamento do quarto, né? Nesse tempo de muito calor, então a gente procurar deixar o nosso quarto bem arejado, né? Está sempre bem difícil para poder... A gente sabe que quando está muito calor, está muito frio, é mais difícil para poder a gente conseguir dormir. Então, reservar condições de sono também para o ambiente é bem importante para poder a gente ter uma boa qualidade. Então, a gente observa que um sono de qualidade ele é multifatorial. Tem várias nuances que a gente pode utilizar para
a gente identificar e mapear o que pode estar causando essas alterações. Duas Adilson, perguntas. a Peraí. Kate tá... Ah, tá, você tá fazendo. Eu estava falando da Kate. Deixa eu fazer uma pergunta que foi feita antes. Existe alguma relação identificada entre a falta de dormir, falta de sono, né? Dormir pouco, e dores de cabeça? Sim, a gente pode observar, tem pessoas que relatam dores de cabeça, torcicolos, dores no corpo, potencializa as pessoas que já sofrem de distúrbios como a fibromialgia, podem também acelerar as alterações decorrentes de artrite reumatoide. Outro fator também, falam muito sobre dor de dente e a dor de cabeça, mas pode exacerbar também a questão de uma alteração que a gente chama de bruxismo, né? Que é o aumento da atividade da musculatura responsável pela nossa mastigação. Então, esse músculo que chama-se masseter, ele fica contraído com mais tempo, e aí com isso também pode alterar a nossa articulação temporomandibular, né? Que é essa articulação entre a mandíbula e a maxila. Então, com isso, pode desencadear também um aumento da dor de cabeça. Ah, é o meu distúrbio de ATM que pode estar causando. Sim, mas o que está causando o aumento desse distúrbio? Pode estar relacionado com o sono também. Então, vários fatores, várias consequências, elas podem estar relacionadas. Tem uma pessoa também que eu vi aqui, enquanto eu estava falando na live, eu estava observando aqui alguns comentários, né, que foram colocados aqui. E teve uma pessoa que falou sobre quando ela ronca mais, ela se sente muito mal. Ela parece que está passando mal. Isso daí é uma característica muito importante que a gente observa na fisiologia do sono, que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. O que quer dizer isso? É a pessoa que ela literalmente tem episódios onde ela para de respirar durante o momento em que ela está dormindo. Um dos aspectos onde os exames do sono, a polissonografia, que é o exame responsável por identificar os distúrbios relacionados ao sono, um dos principais aspectos que são identificados nesse exame, na polissonografia, é exatamente esse tipo de alteração, a síndrome da apneia obstrutiva do sono. A pessoa para de respirar durante alguns segundos. Claro que na maioria das vezes ela recobra, são raros os casos onde evolui para uma morte decorrente dessa apneia obstrutiva. Mas o que acontece? Eventos sucessivos dessa alteração, onde a pessoa fica parada sem respirar durante algum tempo, diminui a oxigenação desse indivíduo, a saturação dela cai drasticamente, então a oferta de oxigênio para o nosso organismo durante o sono fica muito reduzida. Tem indivíduos que chegam a ter uma saturação que o normal nosso é entre 96% e 99%, até de 90% a 99%, tem gente que chega a 68%. Agora, olha o tamanho do prejuízo que é causado para o nosso organismo quando a oferta de oxigênio chega nesses níveis tão críticos, né? Tão baixos. Então, identificar esse tipo de fator, também naquele questionário que a gente estava falando, lá para poder a gente identificar alterações que sejam possíveis de iniciar um tratamento para a apneia do sono, para distúrbios relacionados ao sono, é exatamente isso. Nossa, no decorrer do sono, você acorda como se estivesse engasgando, engasga com a própria saliva, são características muito importantes que podem estar relacionadas a essas alterações que podem prejudicar de maneira muito grave o indivíduo que sofre desse tipo de problema. Beleza. A segunda pergunta foi: a sarcopenia no idoso pode interferir no sono? Existe alguma relação entre a perda muscular e o sono? Olha, quando a gente fala em sarcopenia, da mesma forma é multifatorial. Só que o que acontece? Indivíduos que têm uma qualidade inadequada de sono, para aqueles que já têm uma predisposição, o idoso no geral, principalmente o idoso, na medida em que ele principalmente quando ele tem o sedentarismo ou ele tem um imobilismo, ou seja, ele além de ser sedentário, ele se locomove, se movimenta numa proporção muito baixa,
o que que acontece? A tendência dele já é de reduzir o seu volume muscular. A sarcopenia, na verdade, é isso. É quando tem uma redução, assim como a gente tem lá na osteopenia e na osteoporose, uma redução da densidade da matriz óssea, do volume do nosso osso, na sarcopenia a gente tem uma redução muito acentuada do volume dos nossos músculos. E em que isso vai refletir? Quando a gente tem uma redução desse volume do nosso músculo, a gente tende a ficar muito mais fraco, a gente tende a se movimentar muito menos e, por consequência, a gente começa também a ficar cada vez mais parado, mais prostrado e mais dependente também. E isso pode acarretar em consequências onde a pessoa vai ficando acamada, e aí já viu, né? A pessoa fica acamada e a tendência dela é só ir agravando suas alterações. Alterações pulmonares, alterações cardiovasculares, e aí vai culminando para um desfecho da vida de uma maneira muito ruim, né? Sempre muito dependente. Então, voltando para essa questão, a sarcopenia ela pode estar relacionada diretamente com o sono, quando a gente pensa que, se o indivíduo não dormir de maneira adequada, ele tende a ter uma redução também da sua atividade no decorrer do dia. Ele vai ficando cada vez mais cansado, acorda cansado, fica mais prostrado, fica com muito menos disposição para poder realizar as atividades, e aí, consequentemente, vai tendendo a ficar um pouco mais parado, e com isso o metabolismo também vai diminuindo. Então, indivíduos mais idosos e que têm uma qualidade de vida ruim, de sono ruim, desculpa, eles vão ter uma tendência também a acentuar os graus de sarcopenia. Nós tivemos no decorrer desse ano, que a gente está completando um ano já de projeto, tivemos diversos relatos, inclusive tiveram algumas reportagens que foram presentes, e as pessoas mesmas relataram isso, de que respiração melhor, sono melhor, e qual é uma métrica que eu sempre coloco para eles? Eu falo, olha, a gente precisa ganhar músculo, precisa trabalhar músculo, fortalecer músculo, porque tudo isso depende de você ter uma atividade mais constante, e no decorrer desse ano a gente teve realmente um avanço muito grande nesse sentido, e eu acho que, pelo menos pelos relatos, claro, a gente está falando hoje da questão do sono, mas a gente teve redução no quadro do uso de insulina, a gente teve respiração, a gente teve sono, a gente teve... Então, eu acho que agora, com mais esse conhecimento, que é a parte de cuidar, né, do sono, a gente vem trabalhando com diversas frentes. Carla, depois você pode até falar um pouco sobre isso, eu acho que você é a pessoa mais coerente para falar, mas ela busca sempre muito assim, fisioterapeuta, nutricionista, agora que você, além de fisioterapeuta, está dando esse exemplo, essa elucidada para a gente a respeito da questão do sono, né? E eu acho que isso tudo é um contexto que a gente traz qualidade de vida de uma forma muito natural, né? Como você falou, tem remédio que infelizmente a pessoa talvez realmente ela não pode tirar, mas ela pode diminuir. Vai ter um ou outro que ela pode, opa, peraí, já estou dormindo melhor, já estou me alimentando melhor, já estou me exercitando, esse remédio eu consigo tirar, né? E tem alguma coisa a comentar a respeito disso que eu acabei de falar? O que fica cada vez mais claro, e é o que a gente ao longo desse um ano aí tem buscado cada vez mais, é que a gente precisa restabelecer nossas funções fisiológicas, né, para que a gente ou evite ter doenças ou que a gente consiga ter essas condições crônicas mais estabilizadas. E aí, quando eu olho a base da nossa saúde, ela está diretamente ligada à nutrição, né? A questão do sono, a questão da atividade física e a questão social. Então, a medicina ela vem mudando ao longo das últimas décadas e eu creio que isso é um caminho sem retorno, porque se eu não restabeleço essas funções fisiológicas e se eu não vejo as questões primordiais, que são as causadoras das doenças, né, e das condições patológicas, não tem como eu ficar tratando só doença. Então, a gente
É esse o nosso trabalho. A gente começou focando relacionado à atividade física, mas a gente tem certeza plena de que essas outras funções precisam ser olhadas e precisam ser levadas a sério mesmo. E muitas vezes, Adilson, que eu acho que isso ficou muito claro na sua fala, a gente fica adiando tomar decisões como se a gente só pudesse fazer se a gente fosse fazer de uma forma muito grande, com, né, talvez muitas questões financeiras envolvidas e tudo mais. Mas, na verdade, na sua fala, em relação principalmente ao sono, fica muito claro que, com pequenas mudanças nos hábitos, então, eu acho que, fazendo um resumo de tudo que foi falado, primeiro foi importante ouvir qual é a forma que nós temos de reconhecer alguns sinais. Né? Sinais que são importantes para que a gente comece a enxergar. Tem algo que não está bom e talvez possa estar vindo da minha má qualidade do sono. Eu acho super importante. Então, reconhecer sinais. Quais são as pequenas mudanças que eu posso iniciar fazendo no meu dia a dia, sem precisar de médico, fisioterapeuta, dinheiro, nada disso envolvido, mas que eu, dentro da minha rotina, dentro da minha casa e das minhas possibilidades, posso ir alterando. Então, tem uma aluna nossa aqui que colocou, poxa, agora eu fiquei até triste, porque eu durmo assistindo televisão todos os dias. E a gente sabe que no Brasil isso é um hábito, né? Dormir, peguei no sono assistindo a TV, ou eu não presto atenção, mas eu não consigo dormir se eu não desligar a minha TV. Então, é isso que a gente tem tentado muito trazer para o nosso público, até por trabalhar, né, numa área de diversas vulnerabilidades, a gente tenta trazer muito para a realidade, sabe, Adilson? Como dentro do meu dia a dia eu consigo, primeiro, ter conhecimento para identificar algumas situações que podem estar prejudicando a minha saúde e quais pequenos hábitos eu posso alterar para ir já criando essa mudança. Sim, eu sei que o Paulo já está querendo Dormir. começar a despedir, porque o tempo está estourando. Eu Ou tenho não, uma falazinha a respeito do projeto de vocês associado a essa questão do sono. Primeiro, mais uma vez, parabenizar. O projeto de vocês é absurdamente incrível. Paulo, Carla, vocês são demais. Muito, muito, muito legal mesmo. Vocês conseguiram fazer um engajamento da questão social, despertando não só o fomento para a prática da atividade física, mas para um aspecto que o sono ele entra em um fator que é associado a isso, que é algo que tem um nome muito simples, mas ele é multifatorial, que é o desenvolvimento de hábitos saudáveis. Então, assim como a higiene do sono, a prática de atividade física, a interação social, a convivência, o autocuidado, eles são uma alimentação saudável, né? Então, a realização de atividades de manejo que estimulam o manejo fino para as pessoas idosas, né? Tudo isso repercute de maneira exponencial no desenvolvimento da atividade física e da qualidade de vida desses idosos. Então aqui eu tenho visto muitas pessoas falando aqui, melhorou labirintite, melhorou o humor, melhorou o sono, melhorou equilíbrio, e isso era um fator que eu queria colocar aqui agora no final, que é quando a gente tem uma questão relacionada ao bom desenvolvimento da prática da atividade física, retomando para a questão da sarcopenia, eu previno e posso também melhorar esse aspecto da sarcopenia. Eu tenho músculos mais fortes, né? Igual o Paulo muito bem ressaltou. Pessoal, o que eu tenho a falar a respeito dessa questão de fortalecimento é músculo é poupança de vida. Músculo é poupança de vida. Quanto mais você estimula o desenvolvimento da sua condição muscular, mais poupança de vida você tem. Por quê? Porque se um dia, Deus o livre, você adoece, você tem uma fonte de proteína que vai ser utilizada dos seus músculos. Se você sofre uma queda, o seu processo de reabilitação é muito mais rápido. Se você precisa fazer algum procedimento cirúrgico, a sua reabilitação é muito mais rápida também. Então, é poupança de vida. Já vi várias pessoas que tiveram um problema, por exemplo, um paciente que eu tive a oportunidade de acompanhar, teve um problema de próstata e que
precisou ficar muito tempo acamado e com isso, pela condição dele de ser praticante assíduo de atividade física, ele conseguiu, mesmo com o tempo prolongado de ficar acamado, ele conseguiu se restabelecer, um idoso de 84 anos. Então, assim, a gente observa que músculo é poupança de vida. Sim. E assim como a gente precisa trabalhar essa higiene do sono, para quê? Para que a gente tenha um cognitivo mais adequado e a gente também utilize ele como um fator de prevenção para déficit de equilíbrio e com isso a gente previne também a ocorrência de quedas. Assim, Adilson, eu estava mexendo no olho, mas não é sono não, tá? É hábito. É porque chega à noite, a gente só tem essas luzes artificiais, né? Então, querendo ou não, tem irritabilidade nos olhos, que eu pretendo fazer outro exame de novo, mas tá tranquilo. Eu acho assim, para mim tá sendo bem interessante. Eu acho que é importante, né? É fato, a gente talvez não se liga tanto até o momento em que a gente escuta de alguém que conhece o assunto, né? E a gente consegue ter uma visão, pera, então eu estava enganado sobre tal assunto e era assim é melhor. Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Tem horas, tem bateria aqui para muito tempo. Na verdade, eu sou a que puxa a orelha, porque se eu deixar ele fica aqui até meia-noite, né? E a gente sabe que não só a gente, mas quem está nos ouvindo também tem seus afazeres. Afinal, amanhã ainda é quinta-feira. Eu acho que esse assunto, assim como todos os outros que nós trouxemos, são assuntos que se a gente ficar aqui, a gente vai conversar por 3 dias, porque tem muita curiosidade. Que bom que você deixou essa abertura da gente estar passando para você, caso alguém tenha alguma dúvida, pode enviar para mim, para o Sensei. Tem uma a gente faz pergunta aqui, contato. tá? Sim, faz contato com o Adilson, mas eu gosto de puxar a orelha até para que não estenda muito tempo e aí as pessoas da próxima vez não voltem, né, Sensei Paulo? Nosso público tem que ser fiel. Sim, eu acho que toda informação, né? Eu acho que ela é válida. Não são pessoas que desconhecem, a gente não acha, a gente trabalha em cima de comprovação, em cima de experiência diária, em cima de resultados, né? Igual quando você foi dar um exemplo, você foi procurar um artigo científico que embasa tudo que você estava falando. Então, assim, não é da sua cabeça. São coisas que a gente vive e que a gente estuda e que encontram respostas, né? Nem tudo, infelizmente, nem tudo a gente encontra respostas. E eu acho que é interessante porque a gente consegue, e essa live vai ficar guardada, ela vai ficar lá para todo mundo ver em outro dia, em outro momento. E é interessante porque são assuntos que às vezes a gente passa anos sem parar com um especialista qualquer para ouvir. E eu acho que essa é a parte mais interessante. Muito bem, tem uma pessoa que perguntou aqui, que está bem aqui na frente, gostaria de saber se após um sono ruim existe algum exercício a ser feito ao acordar. Então, a gente colocar um exercício em específico ou uma recomendação em específica pode ficar muito vago e muitas vezes cair até no erro. O mais importante é identificar quais são os fatores que possam ter desencadeado esse sono ruim. E, principalmente, a gente buscar estratégias de exercícios e estratégias de tratamento para que esse sono ruim ele não volte a acontecer. Então, mais importante do que pensar em algum exercício depois que teve uma noite de sono ruim, é a gente tentar utilizar recursos para evitar com que isso aconteça novamente, tá, Neuma? Então, para depois de uma noite de sono ruim, vamos supor que tenha sido por algum fator onde a pessoa foi dormir muito agitada, ou teve algum problema e que a partir daí a cabeça ficou com o que a gente chama de síndrome do pensamento acelerado, né? Muita coisa passando na cabeça ao mesmo tempo e você acaba ficando decorrente de alguma preocupação. Então, primeira coisa, se for um caso como esse, procurar uma ajuda, né? Procurar saber como que você pode utilizar, que tipo de recurso psicológico, né? Alguma ajuda com alguma pessoa conhecida ou uma ajuda especializada, né? Um profissional de saúde também, para poder ver se consegue resolver essa questão. Isso é uma nuance. Às vezes é porque realmente eu tenho ou um colchão que está muito ruim, ou um travesseiro que está inadequado, e aí acaba que eu levanto com uma dor de cabeça muito intensa, e aí a partir daí o que eu preciso fazer? Eu preciso
ou procurar, muitas vezes, se for um torcicolo, vou precisar procurar um fisioterapeuta para poder fazer um tratamento para aquele torcicolo, né? Ou então eu vou precisar fazer uma mudança desses recursos que eu tenho, ou o colchão, muitas vezes só virar o colchão, ou trocar o travesseiro. Então, Neumann, é muito difícil a gente colocar um tipo de exercício específico ou uma conduta específica diante de uma noite de sono ruim. Precisa a gente procurar saber o que pode ter causado, para então a gente saber qual é o tipo de conduta a gente se adotar. A minha mãe, ela dizia, minha finada mãe, que Deus a tenha, ela dizia que uma das melhores práticas que ela aprendeu na vida foi, apesar do que ela não necessariamente praticava isso muito, a gente não leva os problemas para a cama. A gente precisa levar a certeza de que naquele momento a gente precisa dormir, porque de noite a gente não resolve nada. A gente vai resolver no dia seguinte. Então, quanto mais tranquilo, né, deixar ali de ladinho na cabeceira os problemas e vai para a cama e, cara, eu tenho que dormir, eu tenho que descansar, porque amanhã a batalha é grande. Então, eu preciso ter disposição, descanso, meu sono tem que ser bom. E eu sei que é difícil a gente fazer isso, porque isso é muito psicológico, né? Mas ela sempre dizia essa frase e muitas vezes eu faço isso. Eu desisto de resolver o meu problema, porque não tem como resolver agora, e de noite eu não vou resolver. E eu acho que o que a gente tem hoje muito é a correria do dia a dia, é a necessidade de resolver os problemas que aparecem. E eu acho, não tenho certeza, que muito do que parece ser um distúrbio do sono nada mais é do que a cabeça que não desliga, os problemas que são maiores que a gente às vezes e os boletos chegando, né? Então não tem como a gente fugir muito. Mas a gente pode trabalhar e descobrir se esses são os problemas ou se a gente tem os distúrbios, né? Que são vários que você já citou aí, várias coisas, várias causas, vários motivos para que a gente tome. A questão é buscar a solução com um profissional competente. Exatamente. Então, não adianta buscar com um colega que acha. É o grande ponto que eu iria complementar nessa fala, Paulo, que é exatamente o seguinte: é você procurar dar subsídio, ou seja, você fazer essa higiene pré-sono. Lembra da regrinha dos 30 45 minutos que Carla perguntou? Diminuir um pouquinho da luminosidade, começar a diminuir o pensamento, eu estou assistindo na televisão, eu começo a baixar o volume dela, eu vou deixando ela mais baixinha, quando faltar uns 20 minutinhos, meia hora para poder dormir, eu já desligo, aí eu já vou para lá, faço uma leitura, faço uma oração, faço uma conversa com alguém que está do meu lado, e aí a gente vai começando a desacelerar e procurar sempre, nesse momento, esquecer dos problemas, começar a falar, sim, sobre aspectos positivos, exatamente para poder a gente ter essa tranquilidade para poder a gente começar a repousar. É fácil uma rotina dessa? Não, não é fácil. A gente sabe que no decorrer da rotina tem muita coisa e a gente vai colocar menino para dormir, a gente tem um cachorro, um papagaio, alguma coisa assim do tipo que está mexendo, ou tem que colocar o despertador, ou eu preciso arrumar o material que eu tenho que levar para o trabalho no próximo dia, e aí eu esqueci dos materiais que era para poder levar lá para a turma do karatê e eu já tenho que levantar e arrumar logo antes de dormir. Enfim, mas a gente procurar colocar como rotina e não como exceção esse cuidado da rotina pré-sono. E um outro aspecto que a gente colocou são os outros hábitos saudáveis. Quanto mais hábitos saudáveis a gente incorporar, reduzir vícios, a gente colocar a prática da atividade física, controlar a alimentação para poder diminuir a obesidade, com isso a gente faz com que a gente tenha recursos cada vez mais importantes para poder a gente melhorar a nossa condição de sono. Por fim, um outro aspecto, assim como você colocou agora no final, procurar, mesmo que se persistam essas alterações que muitas vezes só com essa mudança de hábito não são suficientes para melhorar a nossa qualidade de sono, procurar o profissional. É chegar lá na UBS para poder fazer uma avaliação. Será que eu estou com sono inadequado? Lá na UBS, atualmente, a gente ainda não tem o direcionamento específico para atenção ao cuidado à saúde do sono. Essa é uma das nossas metas do nosso programa do mestrado, né? É a gente tentar desenvolver uma linha de cuidado específica para a saúde do sono. Mas, enquanto isso não acontece, procurar o profissional e quando ele começa a identificar esses distúrbios, através dos questionários que eu falei com vocês, o que a gente deve fazer? Ele encaminha
para o ambulatório específico, que é do pneumologista, que vai tratar e identificar quais são as possibilidades de tratamento relacionados ao sono. Tá? Então já existe, hoje é muito pacificado para a grande maioria das alterações que não são tratadas somente com essas mudanças de hábito, para os distúrbios que são específicos relacionados ao sono, já existem diversas modalidades de tratamento e a grande maioria delas são incorporadas dentro da nossa rede de assistência à saúde pública, tá? Beleza. Carla, a gente já está aí com 1h14. Eu chamaria, então, aí as suas últimas palavras. Fique à vontade. Eu quero agradecer imensamente ao Adilson, primeiro por acreditar em mim, no Sensei Paulo, desde o início. Esse 1 ano que estamos comemorando daqui a alguns dias, agora no final desse mês, ele também é um parabéns a você, Adilson, que está com a gente desde o início. E às vezes você pode pensar que é o que eu não fiz nada, mas quando tudo está começando, você ter pessoas que acreditam naquilo que você está propondo e que de qualquer forma te apoia, isso é extremamente importante. Então saiba que a gente carrega no nosso coração por ter acreditado no nosso trabalho, naquilo que a gente ia desenvolver e ter da melhor forma possível nos apoiado, enquanto ainda estava com a gente na Secretaria de Saúde. Continua na secretaria, mas não na nossa região, né, Adilson? E agradecer muito por ter aceitado o convite de hoje, que foi super em cima da hora. Eu te peço, inclusive, perdão por ter feito tão em cima da hora, mas eu acho que tudo na vida só acontece quando tem que acontecer. Era hoje mesmo que a gente tinha que estar aqui trazendo esse tema, e que bom que você pôde estar aqui conosco, compartilhando o seu conhecimento, que é fantástico. Fico muito feliz de saber que nossos idosos em Brasília, né, e quem sabe até fora, tem profissionais como você focado nesse cuidado, e é isso. Agradecer mesmo de coração. A sua vez, Adilson. Não, eu também, da mesma forma, agradeço muito a oportunidade de partilhar esse conhecimento, de trazer um pouquinho dessa mensagem da importância da gente cuidar do sono, que, conforme coloquei no início, por muitas vezes na nossa rotina ele é deixado de lado. Então chama atenção, chama o alerta para a importância da gente cuidar do nosso sono, da gente ter uma higiene do sono de maneira adequada para poder a gente principalmente prevenir outras alterações e a gente ter um envelhecimento saudável, porque é a bandeira que a gente leva, e eu me incluo nesse programa de vocês e fico muito feliz, envaidecido, satisfeito e honrado em participar dessa empreitada de vocês, que a gente sabe que não foi fácil, não é fácil, mas fico, sim, muito feliz e muito agradecido em poder participar. Estou fora da região, mas eu estou sempre com o pezinho lá, né? Tanto é que o objeto lá do mestrado sempre está voltado para a região. E quando você esquece, a gente puxa, pode deixar. E pode puxar mesmo, porque está no meu coração. E eu tenho uma satisfação muito grande em trabalhar com essa população que tanto precisa e tanto merece essa nossa atenção. Sim. Bom, eu só tenho a agradecer a vocês, em meu nome, em nome da BKS, porque eu levo esse nome, essa sigla, a UBS todo dia quando a gente vai lá. A Carla nos deu a oportunidade, ela apoiou, ela chamou e a gente está cumprindo essa missão. Eu acho que a experiência que a gente ganha lá, a gente leva para a nossa associação, a gente leva para as pessoas, e não se trata simplesmente do idoso, se trata de todo mundo, do trato com a pessoa. E eu agradeço muito por hoje ter tido a oportunidade de estar contigo, Adilson, estar com a Carla conversando aí, um assunto que é de extrema importância. E eu espero que a gente tenha, sim, inúmeras outras oportunidades, porque, como ela falou, é um assunto que não dá para a gente focar tudo em 1 hora e pouquinho. Mas fica o agradecimento, né, em meu nome, em nome de todos que trabalham, e acredito que com aquela turminha de pouca gente, de quase 200, eu tenho certeza de que essa mensagem que a gente está passando hoje vai chegar até eles, e o trabalho que a gente vai fazer lá também. Beleza? Então, uma boa noite a todos vocês, que agora é hora de descansar, né? Vamos praticar a higiene do sono já a partir de agora, né? De agora. É isso aí. Então, Obrigada, gente, Adilson. boa noite a boa todos. noite, boa noite a todos.
Um grande Muito abraço a obrigado a todos e todos que obrigado vieram. pela participação. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada, até Gente, mais. tchau, tchau. Boa Tchau. noite a Tchau. todos. Estamos todos nos despedindo. Foi um prazer estar com todos e espero que na próxima quarta-feira estejamos todos aqui de novo. Isso. Chama todo mundo para entrar também. Forte abraço. Tchau, Forte tchau. abraço. Tchau, gente. Até Tchau. logo. Até. Fechando em 3, 2, 1. Tchau. Tchau.